Quer descobrir qual é o melhor order block para você utilizar nas suas análises? Me acompanha nessa rápida aula que eu vou te passar o contexto principal para um order block de alta probabilidade. Galera, para esse exemplo nós vamos utilizar o GBP/USD, a Libra contra o dólar, na quinta-feira passada em um trade que eu busquei ao vivo com os alunos da Smart Money Lab. Se vocês identificarem esse último candle de baixa antes do movimento altista, muitos aqui aprendem que só é válido como um order block caso ele quebre a estrutura acima. Galera, eu gosto de enfatizar aqui com vocês, um order block ele é bom quando quebra a estrutura acima porque ele está demonstrando força, mas não precisa disso para validar um order block. Então qual é o order block mais forte? Qual é o order block que tem mais precisão na sua atuação? Será o order block que captura a liquidez. Então, tem 3 pontos que a gente pode definir como principais aqui. Sendo o primeiro, order block que captura a liquidez. Segundo, order block que gera desbalanço. E terceiro, order block que quebra a estrutura. Esses 3 são ótimos order blocks. Se você conseguir conciliar os 3, melhor ainda. Mas o que eu quero que vocês entendam é, nesse momento nós tivemos um último candle de baixa antes do movimento de alta. Ele será nosso bullish order block, nosso order block que nós esperamos uma reação positiva, uma reação bullish quando o preço chegue aqui. Só que o principal, ele é um order block que o corpo do seu candle está capturando um fundo. Então nós temos o corpo desse bloco furando um fundo e logo após o preço engolfando esse bloco, validando esse bloco, gerando aqui um order block de alta probabilidade. Então aqui nós temos 2 desses 3 fatores, porque ele também gerou níveis de FVG, níveis desbalanceados. Então nós temos 2 de 3 fatores. Agora, galera, nenhum bloco vai funcionar se você tiver contra a tendência. Nenhum fair value gap vai funcionar fora de contexto. Então o principal é você estar alinhado ao order flow. Mas sempre que você tem o corpo do bloco capturando um fundo, ou topo se for um exemplo bearish, e logo após o preço demonstrando força acima, você tem um ótimo contexto de bloco validado. Ativando aqui as kill zones, vocês conseguem identificar que esse movimento foi um movimento de acumulação, manipulação dos topos, onde com certeza vai induzir todo mundo à venda. Eu já vou contextualizar com vocês ponto a ponto porque o flow ainda era alta e não caberia uma venda. Então sua interpretação deve ser: abertura da kill zone, estão retirando fundos, fazendo sua acumulação abaixo dessa liquidez para então retomar ao flow original, que era alta. Se acalma aí que eu já vou mostrar o contexto completo por trás desse trade, mas aqui eu preciso que vocês foquem no order block. Se você tem interesse nessa aula, não esquece de já fortalecer o like. Muitos que assistem aqui o vídeo não deixam seu like, também muita gente não está inscrita no canal. Confere os vídeos do canal que tem muito conteúdo de altíssima qualidade no Smart Money. Então galera, se essa abertura da kill zone e manipulação vier acima, mas seu contexto é de alta, você vai aguardar uma manipulação dos fundos, porque as kill zones elas abrem, vão achar liquidez para nutrir essa kill zone, para nutrir essa sessão. Se o flow é alta, você vai aguardar manipulação de fundos e não de topos. Tenha isso em mente. Então aqui nós temos o corpo do bloco fazendo a manipulação de um fundo, logo após os candles validando esse bloco, sem a necessidade de um choque. E aqui tinha alguns fatores para adicionar essa nossa análise. Primeiro, essa barra de alta, 8h30 da manhã, ela veio exatamente num CPI. Galera, eventos econômicos às 8h30 da manhã, elas deixam liquidez. Então você pode ter esses alvos, esses topos e fundos criados nessas notícias às 8h30 como alvo. Você pode ter essa liquidez como alvo, desculpa. Então aqui nós tínhamos uma liquidez direcional, uma kill zone manipulando fundos aqui do vácuo entre Londres e Nova York, com o seu corpo do candle e a validação deixando desbalanços. Isso aqui tem um excelente contexto para nós localizarmos as compras, e essa operação foi buscada ao vivo, onde nós levamos um alvo curto, por estar em região de topo acima desse topo aqui, garantindo um 3-1 ao vivo ali com a turma. O preço depois andou muito mais, mas aqui foi um 3-1 rápido e direcional, utilizando o bloco que captura a liquidez com o corpo do candle. Agora, por que o flow era alto e não queda? Se vocês olharem aqui para a direita, nós temos o euro e nós temos o dólar. Nosso setup, ele veio a se formar na manipulação das 9h30 da manhã, também um horário chave, e fomos acionados aqui por volta das 10h15. Se vocês identificarem aqui o euro, vou colocar num tempo gráfico diário.
Galera, nós estávamos logo abaixo desse topo duplo, um alvo muito claro de liquidez. Então, vocês acham que ele vai parar antes de fazer a liquidação desse topo? Não faz sentido. Então, para que vender a Libra se o euro ainda tende a esticar em alta? Vou descer aqui o tempo gráfico, mas tenham como referência esta acumulação aqui do preço que nós estávamos quase liquidando. Então, em vez de você ficar tentando cravar uma venda, onde o order flow da semana já é uma alta, você vai simplesmente seguir esse fluxo. E os chocks ou MSS se tornarão captura de liquidez para prosseguir tendência. Deixa eu voltar aqui no dia em questão. Opa, desculpa, é nessa linha vermelha. Então, percebam que eu botei aqui a linha vermelha às 10 da manhã, que nós temos a linha vermelha às 10 da manhã. Então, nós estávamos aqui, chegando muito próximos ao nosso alvo de liquidez. Se o euro vai esticar em alta, nós tratamos esse movimento como uma manipulação, uma quebra de correlação, onde o Smart Money acumula sua posição para prosseguir esse fluxo. Então percebam, o euro estava abaixo do seu alvo. Agora temos o DXY aqui, entre aspas, a mãe de todos, o dólar, quem move realmente esses preços. Vou colocar a nossa linha aqui também às 10 da manhã. Nós estávamos nesse ponto. Galera, qual é a chance do preço reverter sem liquidar seu alvo? Então, nós estávamos muito próximos ao alvo. Por que eu vou querer cravar um movimento de queda aqui no GBP/USD, sendo que o dólar ainda vai cair? Dólar caindo, GBP contra o dólar sobe, sendo que o euro ainda vai subir. Euro subindo, GBP/USD também tende a subir. Então, vocês devem parar de considerar esses movimentos como choque. Eles são capturas de liquidez para prosseguir tendência. E é exatamente nesse tipo de contexto que vocês vão encontrar os melhores trades no order block com seu corpo do candle captura liquidez. Então, galera, essa aqui é uma rápida aula para contextualizar o order block que captura sua liquidez com o corpo do candle, que serão blocos de extrema precisão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e sua inscrição no canal.